Inspira. Respira. E não pira. Esse episódio é exatamente isso que a gente precisa. Não pirar. Não O pirar. episódio de hoje, minha gente, vai ser simplesmente exaustas.com.br. Quem está cansada, levanta a mão. Pode ser as duas mãos, os dois pés. Eu estou cansada até para levantar a mão. Ai, é isso, minha gente. E a gente vai falar sobre toda essa questão da exaustão, sobre todo esse rolê. Eu gostaria de dizer que eu me identifico muito com esse episódio. A gente tá gravando esse episódio no meio do lançamento da Ressurgir. Então, eu tô aí nesse estado mesmo. Mas, antes de começarmos, obviamente, o que é que tem que fazer, Kel? Antes de começarmos, que ela desliga o microfone e esquece de ligar de novo. É o meu jeitinho. Inclusive, já vou dizendo logo, viu? Sempre a gente lembra em todos os episódios. E hoje eu vou lembrar mais ainda. Porque, assim, vida real. Passam carros, passam aviões, obras acontecem. Pode ser que vaze algum barulho ou outro aqui. E aí vocês relevem, amadas e senhoras. E vai vazar mais ainda, porque eu tive que abrir a janela aqui de onde estou gravando. Tem porta aberta, porque, gente, calor de 1000 graus em Recife. Tá eu, vocês, Rai e um ventilador aqui do meu lado, meu melhor amigo, my best friend forever, porque não tem quem aguente. No meu caso, tá eu, você, Kel, um ventilador e outro ventilador. Estou com dois. E uma blusinha e um vestido de alcinha. Elas tentam os ventiladores. Minha maior ostentação vai ser botar um ar-condicionado nesse escritório. Exatamente, é o que eu sempre digo. Minha maior ostentação vai ser a casa inteira com ar-condicionado. Não me espere com americano. Não me espere em Dubai, vai ser ar-condicionado na casa inteira. Aí você diga, o sucesso ficou. Mas, ó, vamos voltar para o foco, que a gente já vai abrindo várias janelinhas. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo do podcast. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Onde vocês quiserem nos encontrar, vocês vão nos Muitas achar. redes. Em muitas redes. Compartilhem, convidem as amigas empreendedoras para ouvir ou para assistir o podcast. Comentem aí, deem a opinião de vocês, falem do que é que vocês gostaram, do que não gostaram. Fiquem à vontade, porque a gente adora esses feedbacks para poder trazer um conteúdo cada vez melhor aqui. E esse é um espaço nosso para ter papo sincero sobre negócios. E Panda? Desculpa, Panda está... eu estava chamando. Ela estava sentadinha ali na entrada do corredor. Deixa eu passar uma mãozinha nela aqui. Sentadinha, olhando para dentro do meu escritório, como se fosse assim: eu posso ir, eu posso não ir. Aí ela virou a cabecinha assim, aí virou a cabecinha assim. Aí eu, vem, mamãe, vem para cá. Quem assistiu o episódio 5 viu Pandinha, que ela apareceu, é a nossa mascote, linda, maravilhosa. Ela fez uma aparição especial. Espacial também. Ô, gente, o calor tem uma coisa que ele me deixa assim completamente zoró das ideias. Jura você. Eu acho que eu já tô, sei lá, na terceira garrafa de água e ainda é 11 horas da manhã. Tá muito quente. Eu amo o calor quando eu tô na beira da praia, com minha boa tacinha de vinho gelado, ou um suquinho ou uma água de No meu caso, seria uma aguinha de coco. Pronto. Ambiente perfeito para passar calor. Na beira da praia, na beira da piscina, mas assim, gente. Ai, gente, eu acho que eu vou filmar para postar isso no coisa do podcast. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Ela simplesmente se deitou e abriu a barriga assim para fazer carinho. Mãe, me dá atenção. A cara dela tá melhor, gente. Com essa moça. Gente, já começamos o episódio assim, nesse caos, nesse calor, porque é a vida real da empreendedora, viu? E hoje a gente quer falar muito disso. A exaustão, do cansaço, que rotina é essa? Qual é a rotina mais viável para a gente? Tem condições de ter uma rotina decente quando você empreende?
É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Você se identifique, que comentem muito aí embaixo, porque esse assunto ele rende, viu? Ele rende. E já vamos fazer um recorte aqui, que tudo que a gente vai falar a respeito de rotina, a respeito de tempo para fazer as coisas, parte, obviamente, da minha realidade e da realidade de Rai. Nós temos consciência, Exatamente. né, social. E, assim, hoje nós somos, de certa forma, mais privilegiados do que outras pessoas. Tem mulheres aí que têm rotinas mais extenuantes que as nossas, principalmente, inclusive, as que são mães, né? A gente vai trazer um episódio especial sobre isso aqui no podcast, já fica o spoiler. Mas dos nossos exemplos, né? Parte do nosso lugar de fala, do que a gente consegue falar dentro da nossa realidade. Mas aí vocês comentem, se quer que comentem, né, aqui embaixo como é para vocês. Inclusive, falando nessa questão de lugar de fala, eu estava escutando um episódio hoje de manhã, um episódio do podcast da Lela Brandão, que é Gostosas Também Choram, que eu amo, e ela estava falando sobre gratidão. E aí ela estava dizendo, gente, óbvio, o nome do episódio é gratidão de um jeito não cafona. E ela trouxe uma base filosófica, estoicismo e etc. E ela, gente, óbvio, eu tenho noção da minha realidade. Eu sei que eu deveria ser muito grata a muitas coisas. Eu sei que a gente não está numa questão social, numa realidade social onde todo mundo consegue ser plenamente grato. É exatamente isso que Kel falou, tá? A gente tem noção que isso é baseado na nossa realidade, que é, de certa forma, sim, privilegiada. Exatamente. E para começar esse bate-papo, eu quero trazer uma frase aqui que eu recebi um dia desses e que casou muito bem com o que nós queremos falar sobre essa questão de rotina, essa questão de cansaço, de correria, tô nos corres, os corres delas, que é uma frase da Brené Brown, que é uma autora que eu amo, Rai também gosta muito. Se você não conhece ainda, vá ler os livros dessa mulher, que ela é maravilhosa. Tem palestra dela por aí também no Veja YouTube. os TEDs dela também. Os TEDs dela são perfeitos. E a frase é a seguinte: requer coragem dizer sim para o descanso em uma sociedade onde a exaustão é vista como um símbolo de status. Palmas para Brené Brown. Rainha! Podemos ter um podcast, tchau. Essa frase. É esse o episódio de hoje, foi esse. Beijo para vocês, tchau, tchau. Hoje foi uma pílula do Inspira. Pois é, pílula do Inspira. É muito isso, né? Tem que ter coragem para aprender a descansar. Eu fui criada. Eu sinto que eu fui criada muito numa realidade onde a gente precisa ativamente estar realizando coisas 100% do tempo. Eu vi minha mãe trabalhar em 3 empregos e fazer uma faculdade ao mesmo tempo. E aí, quando eu me peguei na situação de empreendedora, eu não aceitava descansar. Porque toda vez que eu parava para descansar, a sensação que eu tinha era de que eu estava deixando de fazer algo que mudaria a minha vida, que mudaria o meu futuro. Eu achava que descansar era você perder tempo. Eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou assim: se tivesse uma necessidade fisiológica. Ui, meu Deus, eu dou nem a mão no microfone agora. Fisiológica, né, do seu corpo, que você pudesse parar, que você pudesse viver sem, qual seria? E eu disse: dormir. Porque quando eu estou dormindo, eu estou perdendo tempo. E assim, eu sinto muito pela Rai dessa época, pela Rai de 4 anos atrás. Porque hoje eu tenho um entendimento completamente diferente, sabe? Chega a ser doído lembrar disso. Porque é a sociedade que a gente vive que reforça esses pensamentos. Eu lembro quando eu fazia direito e eu estudava para concurso, era estuda enquanto eles dormem. E aí eu vi um trabalho enquanto eles dormem. Gente, só um segundo, que eu acho que Panda tá comendo os fios da minha mesa. É o momento dela. É a primeira leva.
É a primeira leva de episódios, inclusive, pessoal, que a gente tá gravando eu sozinha em casa com o Panda, tá? Nos primeiros episódios, meu marido tava em casa e aí ele ficava com ela enquanto eu gravava. Só que eu não quero fechar a porta do escritório, porque senão ela vai ficar chorandinho do lado de fora e não tem necessidade. E Não. porque ela tem que se acostumar, que essa é a rotina da casa e que vez ou outra vai ter essas gravações. Aí eu só preciso ficar um pouco atenta a ela. Mas, enfim, toda essa história de trabalho enquanto eles dormem, estudem enquanto eles dormem. Eu vi um meme que se tornou a minha realidade. Tem a depressão enquanto eles dormem. Olha só, o rebote Olha vem. só. Foram 4 burnouts. 4 burnouts. Que depois eu entendi, inclusive a psicóloga me explicou, que o nome não é burnout. É uma depressão normal, só que popularmente ele foi conhecido como burnout porque era engatilhada pelo trabalho. Uhum. Então Sim, foram. é como se fosse uma doença do trabalho mesmo. Tu não sabe o que acabou de acontecer. Conta pra gente. Ela Estamos fez curiosos. xixi no meu escritório. Que momento icônico. E tá tudo bem Gente, também. é sobre isso. Vamos fazer o seguinte: vocês ficam aqui com o Kel falando. 2 minutinhos, eu já volto, tá bom? Vai, amada. Como o Rai estava falando, gente. A querida fez xixi no meu escritório e sentou embaixo da minha cadeira. Eu não tenho como sair agora. Meu Deus. Porque ela tá atravessada embaixo da minha cadeira. Eu tô chamando ela, ela tá tipo. Que Não é? vou sair daqui. Enfim, vamos seguindo. Quando eu puder sair, eu saio. Vamos Super. segue o baile. Segue o baile, tá tudo certo. Nada. E aí eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente tem essa mentalidade de que descansar não é útil para a nossa vida, a gente está trazendo mais um problema do que uma solução. Exato. Eu Por um vim tempo conseguir pode até depois. funcionar, né? Mas o rebote vem. Foi o segundo burnout. Depois do segundo burnout, foi que eu entendi que eu precisava parar para descansar. Meu marido falando, minha psicóloga falando, minha família falando, tipo, mas eu tô perdendo tempo. A minha coisa era toda ao redor do tempo. Eu tô perdendo tempo. Eu queria ter mais tempo. E aí eu acho que isso é uma coisa que é interessante a gente trabalhar. Exatamente. Eu também posso dizer que cresci nessa realidade, né? De tudo muito em torno do trabalho, até pela necessidade também, né? Do sustento, de manter as contas em dia. Eu vi meus pais, ainda vejo, porque eles ainda trabalham, trabalhando muito. Eu vi meu pai sempre trabalhando muito. E eu cresci entendendo que a minha vida também seria assim, que eu também precisaria dar total prioridade para o trabalho. E isso me trouxe uma dificuldade muito grande de entender que eu precisava e merecia descansar. Quando eu comecei a trabalhar em empresas, né, quando eu comecei de fato, entrar no mundo do trabalho, ter uma rotina de trabalho, isso se intensificou ainda mais. Eu passei, acho que quase 10 anos, né, na área corporativa, no ambiente corporativo, trabalhando todos os dias, batendo ponto, e etc e tal. Maravilhoso, tá tudo certo. Não estou dizendo aí para ninguém sair pedindo demissão, enfim. Mas depois que eu saí, e eu saí por conta desse cansaço, dessa exaustão, de querer outra coisa para minha vida, de querer outro fluxo, outro ritmo. Só que uma coisa que eu percebi, que eu não sei se você, amada, que está nos ouvindo agora, que é empreendedora e que fez a transição da CLT para o empreendedorismo, também passou ou está passando por isso, é a dificuldade da gente de estabelecer uma nova rotina de trabalho que atenda justamente aquilo que a gente queria, que é a flexibilidade, que é poder ter os nossos momentos de descanso, de lazer, né, com saúde, de poder cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental, não deixar isso como últimas prioridades da nossa lista de afazeres. E aí eu senti uma dificuldade muito grande quando eu fiz essa migração, porque eu não sabia como estabelecer a minha rotina. Eu não sabia o
eu não sabia como me organizar nessa nova realidade em que ninguém estava me dizendo a hora que eu tinha que começar e que eu tinha que terminar de trabalhar. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que o empreendedor ele trabalha muito menos do que na CLT. Pelo contrário, a gente trabalha bastante, né? Só que enquanto empreendedor, e eu busquei essa vida para isso, para eu poder dizer quando é que eu vou trabalhar, para eu poder dizer quanto eu vou trabalhar. Mas a gente precisa se reeducar para conseguir fazer isso. Porque a gente tem uma forte tendência de repetir o mesmo padrão de exaustão que a gente aprende lá fora. Que a gente vê os nossos pais passarem, que a gente vê as pessoas próximas a nós passarem, e que a gente aprende nos lugares que a gente trabalha. Do trabalho enquanto eles dormem, do você não pode parar, de você dormindo tá perdendo tempo. Eu acho que é muito um sentimento, Raiz, que tu falou, que tu sentia, que tu pensava, eu não posso dormir, eu não posso descansar, é muito uma coisa de, cara, eu não cheguei onde eu quero chegar ainda. Por que que eu devo me dar o luxo de ter descanso, de ter lazer? Por quê? Se eu não cheguei, se eu não tive o resultado que eu quero ter ainda. Só que o que acontece quando você pensa dessa forma é que quando Exatamente isso. chegar lá no resultado, não existe mais você para aproveitar esse resultado. O resultado não Sim. vale mais a pena. Porque você já está tão exausta, tão deprimida, que você nem se reconhece mais naquele resultado. Você simplesmente vê que ele não valeu a pena. Eu acho que meu ranço, por assim dizer, por gurus, etc., veio daí. Desses momentos do não durma, não coma, não viva, porque você precisa trabalhar e estudar até você chegar onde você almeja chegar. Mas e se esse lugar que eu quero chegar mudar no meio do caminho? Você perdeu tempo? Porque muitas vezes eu tive essa sensação. Então, eu acho que é complicado a gente viver sobre esses padrões e essas regras e não olhar e entender o que é sucesso para a gente. E entender que a vida é flexível, ela é mutável, ela acontece e talvez esse sucesso mude também. Então, esse processo de aceitar, é por isso que eu digo, o empreendedorismo, ele é uma fonte de autoconhecimento infindável. Infindável. A gente precisa constantemente nos conhecer para nos tornarmos empreendedoras funcionais e melhores a cada ano. E para dizer o que é o resultado que a gente quer, o que é o sucesso que a gente quer. Exato. Para fazer coisas que tenham sentido e que tenham um propósito de verdade para a gente. E não só porque alguém disse que aquilo ali era sucesso, e aí eu vou nessa onda. Tu falou aí de estoicismo, tem um livro que eu li, que é um dos livros que fala sobre estoicismo, que é esse aqui, que está até pertinho de mim na estante, quem está no YouTube está vendo, sobre a brevidade da vida, né? Que são as cartas que Sêneca escrevia aí para os amigos, para os discípulos dele, o filósofo Sêneca, né, que é um dos grandes nomes aí do estoicismo. E esse livro, ele me fez ter muito essa visão, sabe, da questão da vida. Então, quando você para pensar, quando você pensa assim, eu só posso descansar, ou eu só posso aproveitar quando eu chegar lá, cara, será que você vai chegar? Se amanhã tu não acordar, sabe, parece meio trágico quando a gente fala isso. Mas Só que, assim, é muito a verdade e a gente às vezes só cai essa ficha por um determinado momento quando alguma coisa muito trágica acontece próximo da gente. A gente pensa, nossa, a vida tem fim. Nossa, amanhã eu posso não estar aqui. Só que a gente precisa lembrar isso de todos os dias. Todos os dias a gente precisa lembrar disso. Para que realmente as coisas façam sentido e valham a pena. Por que que eu vou deixar de lado o meu tempo com a minha família, o meu tempo comigo mesma, o meu tempo de descanso em função de uma coisa que está lá na frente ainda? E não é que você não vá ter visão de futuro, não é que você não tenha metas, objetivos muito bem nada a ver. Ao mesmo tempo que tem um olho no futuro, você tem o pé no presente. Porque o que a gente tem de verdade é o presente, é o hoje. Ontem eu até estava conversando isso com o Rai, que a gente se conversa todo dia, que a gente tem alguns projetos juntas, né? E a gente estava falando sobre essa questão do cansaço, né? Que a rotina empreendedora ela não é fácil, principalmente quando você está ali construindo as primeiras etapas, o caminho, assim, desbravando o caminho do seu negócio.
E, de fato, existem períodos que você trabalha muito mais, que você se entrega muito mais. É um cansaço mental, porque você está o tempo todo pensando, criando coisas, né, analisando coisas. E aí você. Só que a gente sabe que isso é uma fase. Precisa ser uma fase. Precisa ser uma fase, não pode ser o modus operandi da vida inteira, porque ninguém aguenta. E ontem, simplesmente, a gente sempre tem muita coisa para fazer, e esse é um outro ponto. A gente sempre vai ter muita coisa para fazer. Nunca vai chegar o dia, porque eu já fui muito assim. Quando eu zerar a minha lista de atividades. Minha lista de atividades, quando isso estiver resolvido, aí eu vou estar bem, aí eu vou estar feliz, aí eu vou estar tranquila. Só que não, gente, isso nunca vai. Quando eu resolver uma coisa, aparece um outro pepino, e quem empreende sabe, é um pepino todo dia. Quando eu resolvo uma coisa, aparece um outro pepino. Quando eu termino a atividade, aparecem mais duas. E é assim. Se você não encontrar tempo no meio disso para se cuidar e descansar, você não vai fazer isso nunca. Ontem foi folga do meu marido, né? E ele folga durante a semana, e eu procuro sempre ter um tempo para a gente fazer alguma coisa junto. Nem que seja 2, 3 horinhas para a gente ter um momento junto, para sair, para tomar um café. É a terça do consagrado na minha. Sagrado. Eu amo. Aí eu sempre procuro, né, ter esse momento. E ontem eu disse, ó, vou trabalhar de manhã, vou adiantar algumas atividades, porque à tarde vai ser a tarde de rainha. Eu vou fazer minhas unhas. Sou beleza. Vou fazer minhas unhas e vamos tomar um cafezinho na nossa cafeteria que a gente gosta de várias, né? Mas enfim, vamos tomar um cafezinho e é isso, vamos fazer nosso programinha da tarde. E quando eu voltar, eu continuo o trabalho e tá tudo certo. Fiz minhas unhas de princesa, de rainha. Princesa não vou ter mais idade, de rainha mesmo. De rainha. Princesa é coisa de jovem, eu sou rainha já. Estou na idade da rainha. E tomamos nosso café, conversamos, demos uma passeada ali, voltamos para casa. Foi tão bom que quando eu voltei mais criativa, já peguei o computador depois, eu nem ia fazer muito mais coisa. Só que ideias vieram e eu precisava dar vazão para aquilo para não esquecer. Então, anotei ideias, construí texto e a criatividade fluiu, porque eu me dei o tempo de descanso que eu precisava. Porque senão, minha gente, não vale a pena. Você fica deprimida de tanto que você trabalha, porque é como se aquilo não se revertesse em um benefício para você. Para que eu estou trabalhando tanto? A gente não trabalha para fazer dinheiro, para ter mais qualidade de vida, para ter mais conforto. Por que a gente está trabalhando tanto e não está tendo isso? Alguma coisa errada aí. Exatamente. Eu acho que o ponto a gente também tem um reforço social de que empreender é muito custoso. Existe uma diferença entre a palavra custoso e trabalhoso. Empreender, como qualquer trabalho, dá trabalho, gente, trabalho. A etimologia da palavra já fala por si só. Mas, assim, as pessoas acham que a gente falou sobre isso lá no episódio, acho que foi o episódio 2, o que é empreender pra gente. Que empreender é você pegar o seu computadorzinho, sentar na frente de uma piscina de uma praia e ficar fazendo as coisas de lá e vai ter só isso. Não vai. Não vai. Ontem a gente estava conversando sobre isso, principalmente um dos grandes motivos, que até que ela depois veio brigar comigo achando que eu estava trabalhando, não estava. Mas, basicamente, eu consegui finalizar totalmente todas as demandas de uma mentoria minha. As minhas mentorias, elas têm uma construção, né? Elas têm, eu acho que as de Kel também tem isso. Elas têm uma base de algumas coisas que a gente precisa seguir. Óbvio, a gente vai adaptando ali conforme as necessidades das nossas mentoradas, né, Kel? Mas tem uma base. E aí eu estava meio que empacada numa sessão que desempacaria 2 para frente. E eu consegui desempacar ontem. E aí ontem eu terminei essa sessão, terminei todas as coisas extras que tem, porque não é só a sessão em si, tem as atividades, tem os vídeos, tem tudo personalizado para cada mentorada. E aí eu terminei isso, desempaquei as outras, e eu fiz as outras assim. E aí eu precisava fazer uns templates no Notion para dar para as minhas mentoradas, muito característico da necessidade de uma delas. E aí eu consegui fazer, eu estava assim, presa 2, 3 meses nisso. E eu fui fazendo.
Deu 6 horas da noite, eu tinha terminado tudo. Eu olhei para Kel e disse: Kel, eu larguei. Eu larguei porque eu mereço largar. Eu consegui terminar uma coisa, porque esse é um outro problema. Quando a gente empreende, a gente acaba encavilhando vários projetos um no outro. Então, eu tenho a mentoria Reorganizar, que eu ainda estava fazendo, aí tinha Ressurgir, tem a Ressurgir, tem o lançamento da Ressurgir, aí tem o podcast, aí tem outros projetos que eu tenho com o Kel, aí, enfim, fora as mentoradas, assistência, etc. E aí, eu tinha dito a ela recentemente, eu tô cansada, eu preciso terminar alguma coisa. E aí, ontem eu terminei, e isso me deu um alívio gigante. Isso dá, inclusive, um gás, foi o que eu falou. Eu saí com meu marido, descansei, fiz as minhas coisinhas e tal, e quando eu voltei, eu tinha terminado. Exatamente, eu tava com ideias, eu tava criativa, é exatamente isso. Eu terminei e eu fiz, não, lançou a season do meu joguinho, Gui chegou em casa, eu disse assim, ei, é agora, vamos jogar. E aí larguei, porque merecia largar. Essa é uma consciência de uma Rai que empreende há 4 anos, mas que eu não tinha essa na época. É engraçado que Guilherme trava onda da minha cara quando eu dizia assim, quando comecei a empreender, eu dizia, comecei a empreender para ter mais tempo, para trabalhar menos. E aí ele trava onda na minha cara, ele faz o trabalho triplo do que eu trabalhava quando era CLT. Exatamente. Então, a gente precisa aproveitar essa flexibilidade. É uma coisa que eu fico pensando também. Eu disse, espera aí, cara, eu sei que é uma fase, né? A gente tem fases que a gente trabalha mais no empreendedorismo, especialmente no começo, mas assim, poxa, se for para você ficar exausta, ter burnout, não conseguir aproveitar os seus resultados, os frutos do seu trabalho, volta para a CLT. Pelo menos lá tu bate ponto, tu tem hora para chegar e tu tem hora para sair. Tu tem a tua atividade. Tu tem todas as atividades do negócio. Né? Porque, por exemplo, por mais que no meu último emprego eu fosse gerente, eu tinha, né, que olhar para diversas áreas do negócio, da empresa, minha atividade, tinha várias atividades dentro, né? Mas assim, tinha equipe, tinha pessoas para fazer as coisas, né? Aqui no momento sou apenas eu e eu mesmo. Então eu tenho que olhar para tudo, eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que tanta coisa, mas se for para a vida inteira você ficar nesse ritmo de exaustão e de não poder parar e de não poder descansar, não vai voltar para vale a pena. mais negócio. Porque tu tem o teu final de semana livre, dependendo do trabalho, tu tem o teu final de semana livre, tu tem férias certinho, quando tu quiser tirar, né? E no empreendedorismo, não. Então, é difícil, não é uma coisa fácil. A gente não está falando aqui para vocês que a gente tem uma rotina linda, maravilhosa. Não, tem dia que eu tenho que dizer, Kerlane, bora parar, querida. Vamos botar o pé no freio aí, que você não está aguentando mais, o corpo está assim, já o olho já está minha pálpebra tremendo sozinha. Exatamente, já está aqui, treme. Vamos parar, querida, porque assim, é normal, você tem vontade de fazer as coisas acontecerem e você fica nessa, não, mas vamos lá, eu tenho que fazer, tem isso aqui, e você se empolga também, se empolga às vezes a ponto de perder a noção do tempo, de esquecer sei lá, de levantar, esticar. Eu diria que até coisas quando você trabalha com criatividade, tipo, quando eu fazia identidade visual, na época que eu atuava como designer, criadora de identidade visual, era muito comum para mim. Esse é um serviço que me abstrai muito. Criar coisas, desenhar as coisas, pintar as coisas. Inclusive, foi uma coisa que eu vi que estava minguando quando eu estava fazendo meu site. Fazer site para mim era o suprassumo da tranquilidade. Eu sentava e eu fazia assim, e dessa vez já não foi tanto. Mas quando você trabalha com a criatividade, ela vem em várias horas diferentes e às vezes você só está imerso naquilo de uma forma tão gostosa que você perde a hora. Mas aí você perde também a noção do seu cansaço. Você perde a noção do seu tempo com a sua família, você perde a noção. E eu acho que é bom a gente dizer que, novamente, não quer dizer que
você não vai ter fases assim. Mas é exatamente isso. É para ser fase. E não a vida inteira do empreendedorismo. E tá tudo bem se alguém discordar de mim. Eu sei que tem muita gente por aí que acha que não, que empreender é uma loucura o tempo inteiro. Mas pelo menos aceite cuidar de você, do seu corpo, da sua alma, digamos assim. Não só empreender, mas tem gente que acha que a vida tem que ser uma loucura, uma agitação, uma correria o tempo todo, senão não está vivendo. A gente aprende isso e a gente se vicia nisso. É muito terrível dizer, mas a gente se vicia em estar na Produtividade é viciante. Produtividade é viciante. correria. Tem que estar fazendo alguma coisa. Porque é uma coisa que eu até falei em outro episódio. Eu não posso parar. Eu não tenho tempo. Realmente, tem momento que você não está com muito tempo ali para fazer, você está engatando uma atividade na outra, mas assim, a gente tem tempo, a gente pode parar. E se a gente achar que não pode, o corpo da gente vai mostrar para a gente que a gente pode. Eu acho que assim, a gente precisa entender quais são as prioridades. Eu falo muito isso dentro da Reorganizar. A Reorganizar, eu gosto muito que todos os meus produtos eles nasceram das minhas dificuldades. E a Reorganizar foi justamente sobre isso. Eu precisava de um método para parar, que me explicasse para eu entender quais eram as minhas prioridades. Eu acho que essa é o primeiro passo dessa rotina viável. Quais são as minhas prioridades? Se minha prioridade é a minha família, por que então, quando meu marido chega em casa, eu continuo loucamente trabalhando até 11, meia-noite? Porque eu não paro e aquele é o momento de eu ficar com a minha família, de eu brincar com a minha filha de 4 patas. Quando, inclusive, tem me tirado muito da zona de conforto em relação a isso. E eu achei engraçado uma coisa que eu vi outras pessoas falando. O seu pet, ele lhe obriga a cuidar de você e da sua rotina. Ele lhe obriga você a ter uma rotina. Por quê? Porque quando almoço é de meio-dia. 15 para meio-dia eu boto o meu almoço, aí eu boto meio-dia o almoço dela, senta e as duas almoçam juntas. Então, assim, ela acorda às 6 da manhã, ela come de 6h30. 6 da manhã a gente acorda. Mesmo fim de semana, Rai, mesmo fim de semana. E eu tava numa frequência que eu não tava conseguindo ir dormir cedo, eu tava ficando acabada. Aí eu consegui começar. Não, preciso resolver isso. Então, vamos começar a dormir às 9 da noite. Então é isso, gente. Façam o seguinte: todas as empreendedoras adotem cachorros e gatos, criam a rotina, resolvemos o problema. Pronto, acabou o podcast de novo. Tchau, beijo, acabou. Mas eu achei interessante aí o que tu falou sobre a rotina viável. Viável. E é por isso que no começo eu falei que a gente não adianta olhar para o amiguinho, obrigada. E a gente tá falando aqui da nossa realidade. Né? A gente sabe que existem rotinas aí, demandas muito mais complexas para outras mulheres. Mas é importante você estabelecer aquilo que é possível para você, dentro da sua rotina. Um grande erro de muita gente que procura organizar a sua rotina é: como é que fulano faz? Ele disse que dá certo assim, deixa eu fazer igual. Não, claro que existem ferramentas, existem métodos que você pode usar. Inclusive, Rai, com certeza, dentro da Reorganizar, deve ter muitas ferramentas e muitas técnicas para ensinar, né? Dentro do método dela ali de reorganizar a rotina. Mas é aquela coisa, você tem que personalizar para o teu dia a dia, você tem que aplicar conforme for viável para você. Você também não pode querer ter uma rotina igual a minha, igual a de Rayane, porque não vai rolar. Você tem outras demandas, você tem outras prioridades. Né? E assim, quando eu falei dessa questão de eu não posso parar, eu não posso descansar, eu não tenho tempo, eu acredito que principalmente nós mulheres temos essa crença de não ter tempo. Porque, na verdade, o nosso tempo ele é dedicado para tudo e todos, menos para a gente. Ei, menina, esse episódio tá só pedrada, né? A gente tá um pouco agressivo nesse episódio. A gente tem coisa para falar desse episódio, viu? E eu quero as amadas e as senhoras. Para quem não entendeu ainda, eu chamo minhas seguidoras, minhas companheiras, minhas amigas, minhas empreendedoras que me acompanham de amadas, e Rai chama as dela de senhoras.
né? Então, eu acho, inclusive, que a gente deveria oficializar o chip. A gente chipou, gente, são amouras. Amouras. Me digam o que é que vocês acham. Senhoras. As amadas e as senhoras. É o chip dos nossos clãs. Mas é isso, eu acho que principalmente nós, mulheres, temos muito para falar sobre essa questão. Né? De será que você não tem tempo mesmo? Ou será que você não está priorizando as demandas de todo mundo, menos as suas? Será que você não acha, e eu falo isso com conhecimento de causa, será que para você, quando é o seu cuidado, quando é o seu lazer, quando é o seu descanso, quando é o seu momento sozinha, não fica em última prioridade? Não é importante? Ah, é para mim, depois eu faço. A gente tem um grande hábito terrível de fazer isso. Ah, é para não, depois eu resolvo o meu. Deixa eu ajudar a fulana aqui, depois o meu eu faço. Por quê? Porque não é primeiro o seu, a sua necessidade, para você estar bem e você ajudar as pessoas. A minha mãe. Fala. Bota pra fora. Quando a gente fala que a gente cresceu, por exemplo, vendo os nossos pais trabalharem muito, né? E a gente aprende isso, claro, eles tiveram um momento, o contexto dele, as necessidades dele, a gente tem acesso a outras coisas que eles não têm, a outras informações e a outra consciência, e estilo de vida e visão de mundo que eles não tiveram. E aí, manhã vai lembrar disso quando ela ouvir, que até hoje eu digo para ela, hoje ela está bem melhor, sabe? Hoje ela tem o momento dela, o lazer dela, o autocuidado dela, que vai fazer sobrancelha, que vai comprar um vestido. Esses dias ela estava de modelo no Instagram. Arrasou! Deixe ela. Mas eu sempre, depois que eu comecei a ter essa consciência, né, de que a gente tem essa coisa do não posso parar, tenho que estar correndo, eu comecei a observar isso nela. E eu chegava lá e eu dizia, manhã, senta, mulher, para, descansa. Não porque eu tenho que abrir o ateliê, minha mãe é costureira, ela tem um ateliê que faz ajuste de roupa lá em Carpina, ateliê da Lourdes, inclusive sigam, pode levar lá sua calça, que ela faz a bainha, olha a propaganda, a publicidade. Amo! Continua. E aí eu dizia, menina, tu vai abrir o ateliê hoje, é sábado, não sei, vou abrir, não sei o quê. Manhã senta, para, descansa. Não, mas tem um monte de coisa para fazer. Só mora ela e pai hoje, não tem mais menino pequeno dentro de casa, tá todo mundo criado, cada um nas suas casas. Pode descansar sim. Pode descansar. Tem momento que você vai, amado, deixar ali sua pia cheia de prato e tá tudo bem. Ninguém vai morrer, não. Depois lava, depois resolve. E a gente fica eu tenho que dar conta de tudo, tem que estar tudo certinho e perfeito. Pelo amor de tenho Deus. uma tia, eu tenho minha tia que mora, minha tia de sangue, minha madrinha, inclusive, que mora em Minas. Exposed da família aqui, esse episódio. Mas, assim, a gente sempre diz isso. Ela sabe. Como que é? Ela sabe, eu puxo a orelha dela e ela tem melhorado, aprendido a ter um momentinho dela, a se cuidar, sabe? Né, manhã? E aí, é muito engraçado que a minha tia, ela simplesmente... Você tá aqui, ela ama cozinhar, certo? E aí você tá aqui, sentado na mesa da cozinha, conversando altos papos. Eu, minha mãe, minha avó e tal, o Gui quando foi, que daqui a pouco você vê minha tia tirar um pão, um bolo, um não sei o quê, um não sei o quê. E ela simplesmente, em uma tarde de conversa, fez apenas os 50 quitutes diferentes para nos alimentar no lanche da tarde. Porque tem o religioso lanche da tarde às 5 da tarde. Amo, do fundo do meu coração. Mas, sério, altas vezes me deu agonia. Exato. Me deu agonia quando eu tava lá. E ela não parava. Ela simplesmente não parava. Eu fiz, tia, pelo amor de Deus, senta. Teve algum dia que eu e Guilherme, a gente olhou pra cara dela e fez, a gente não vai fazer. A gente não vai comer até você sentar. Porque ela não para. E assim, ela trabalha fora. Aí ela chega em casa, aí é almoço, é não sei o que, não sei o que. Ela não usa micro-ondas, então esquentando as coisas e faz coisinha nova. E, velho, sério, eu faço, tia, pelo amor de Deus, como é que a senhora consegue? Minha própria mãe faz, mulher, senta, por favor, que eu chego, tô cansada por tu. Cansada só de olhar.
Só de olhar. Então, Mas assim, veja, é exatamente esse o ponto. Mas termina para eu cara, continuar. minha tia, ela participo aqui eu do movimento Roupa Não Precisa Passar, certo? Eu participo desse movimento. Tá amassado é o charme da coisa. Vez ou outra eu passo uma roupa, eu passo uma roupa, vez ou outra. Mas assim, não vai ser todo dia, não vou ter paciência sempre. Eu sei que existem momentos e momentos e tá tudo bem. Essa é a minha filosofia de vida. Mas eu fico chocada. Ela passa semanalmente todas as roupas da casa. Ela monta ali na metade de pia que ela tem, conecta o ferro, bota o negocinho e vai passar. E tem que dobrar de um jeito específico para não amassar a roupa que ela passou, o que tem bastante lógica. Mas assim, às vezes eu só quero que ela sente e bote as pernas para cima. Porque ela trabalha em pé o dia todo e ela tá cansada. Porque ela Mas pega ela peso o não. dia todo e ela já tem uma certa idade, mas ela já tem mais de 50 anos. Ela não é mais uma menina de 15, 16, 20 anos. Eu já não sou uma menina de 20 anos. Então, assim, a gente tem. Esse é o meio que a gente está constantemente inserido, né? Da E mulher que sabe o faz que tudo, que é? atua em todas as áreas, em todas as formas, e que a gente precisa cuidar para que isso não seja uma realidade muito sofrida, né, para a gente. E sabe o que é interessante nisso que a gente está falando das nossas mães, das mulheres da nossa família, né? Do que a gente cresceu vendo, o exemplo que a gente cresceu vendo, é que as mulheres elas sempre trabalharam muito, mesmo dentro de casa, mesmo Sim. quando elas não tinham acesso ao mercado de trabalho fora da casa. O trabalho, inclusive doméstico, ele é um trabalho muito invisibilizado, É, né? Se você ouviu falar sobre isso, pesquise aí a economia do cuidado. é. Trabalho muito invisibilizado, que agora. Oi. Vocês estão ouvindo barulho? Está ouvindo barulho? Não, não. Ah, ligaram alguma furadeira, alguma coisa aqui, mas enfim, que bom que não está saindo aí. É a vida acontecendo. E aí é um trabalho muito invisibilizado. Essa mulher, isso não é enxergado como um trabalho. Esse é o ponto. O outro ponto é que essas mulheres que vieram antes de nós, elas não aprenderam a descansar, que elas podem descansar. E cada um que se vire e se cuide. A gente aprendeu, quando eu digo nós mulheres, as nossas ancestrais, as mulheres das outras gerações, aprenderam a cuidar de todo mundo. E que elas têm o dever de cuidar de todo mundo. E que elas não podem descansar enquanto todo mundo não estiver bem cuidado. E que elas não podem ser felizes enquanto todo mundo não estiver feliz. Elas são responsáveis por isso. Isso é muito triste. E Minha aí. avó, ela. Hum, Desculpa, era só um parênteses relacionado a isso. Quer dizer que minha avó, ela tem uma frase que é assim: serviço de casa é infindado. Porque não acaba. Você vai passar uma vassoura na casa agora, não vai dar 5 minutos, vai estar sujo. E aí, se você ficar nessa neura de constante, que foi uma neura colocada dentro da nossa cabeça, de ficar ali distante, 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 limpando, organizando, arrumando, é de fato, é infindado. Tem muita coisa para se fazer dentro da casa. É porque é muito a concepção de que se aquele ambiente, no caso, o ambiente doméstico, ele está em desordem, a culpa é sua enquanto mulher da casa. Você tem valor se a sua casa está impecável. E veja como isso é perigoso, que a gente repete isso quando a gente vai para o mundo do trabalho, no mercado lá fora. Você tem valor pelo que você faz, não pelo que você é. Então, se o meu trabalho. Olha aí, cadê os perfeccionistas de plantão? Vamos lá, minhas amigas, que nós somos perfeccionistas em recuperação. Se o seu trabalho não está impecável, se o seu trabalho não está Eu me perfeito, escondendo. se o seu trabalho não está perfeito, você não tem valor, você é definida por um erro que você cometeu. Então, veja como a gente E o que sai é do perfeito? que é Essa perfeito, é uma outra grande discussão. O que é perfeito? Porque o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você.
Exatamente. A gente saiu de dentro do ambiente doméstico, né? A gente foi acessar o mercado de trabalho. A gente fala, como eu acabei de falar, né? Das nossas manhã descansa, manhã para, a senhora pode, a senhora merece descansar, senta aí um pouquinho, deixa tudo lá. Mas a gente, se não tiver cuidado, repete a mesma coisa. E várias vezes eu já me peguei repetindo o mesmo padrão. Quando eu comecei a falar aqui para vocês que eu saí da CLT, comecei a empreender e eu tinha dificuldade de reorganizar a minha rotina, porque eu aprendi de um jeito lá fora. E no meu empreendimento, eu estava repetindo o mesmo pique de exaustão, a mesma rotina de exaustão, de não posso parar, de toda a correria, de tem muita coisa para fazer. Sempre vai ter muita coisa para fazer. Mas você precisa Trazendo encontrar espaços de descanso ali no meio desse monte de coisa para fazer. e trazendo para uma coisa mais real, isso ainda acontece. Eu não sei se acontece, acredito que sim, ainda com você, Kel, mas comigo isso ainda acontece. A gente fez, eu tenho, obviamente, a ajuda, que não é ajuda, é obrigação dele também, né? Mas o auxílio, o acompanhamento do meu marido também nessas questões da organização da casa. E aí fizemos uma grande faxina no sábado, uma grande faxina no sábado, porque eu estava muito querendo fazer. Finalizamos essa faxina, acordamos no domingo, tinha pelo de panda para tudo quanto é lado. E era almoço das mães aqui em casa. E aí eu saí desesperada, passando aspirador e não sei o quê. E ele fez, tipo, qual o seu. O que tá acontecendo? Eu disse, não, mas é porque tá com pelo. E ele fez, sim, é uma casa que tem um cachorro. E eu, tipo, não, mas as pessoas vão entrar e vão olhar o pelo. Ele, Rayane, é uma casa que tem um cachorro e tem pessoas vivendo nela. Eu ouvi uma vez de uma decoradora uma frase que eu gostei muito. Se a casa tá bagunçada é porque tem vida dentro dela. Exatamente. E aí, quando foi hoje, eu repeti a mesma ideia. Geralmente, quarta-feira é dia que eu faço, que eu só aspiro, né? Só passo aspirador e jogo Osvaldo. Osvaldo é o meu robô aspirador, tá, gente? Eu nomeio tudo nessa casa. E jogo Osvaldo nos outros cômodos, né? Que ele faz aquela limpeza básica e quando vem no sábado a gente vem retomando a limpeza. E aí eu fiquei tipo, mas hoje o dia inteiro eu vou gravar podcast, então eu não vou conseguir aspirar a casa. Aí tem arte do lançamento, aí tem que. Já amanhã já sai podcast, então eu preciso editar o primeiro vídeo logo. Aí, mas tem a convidada, spoiler, vai ter convidada. Mas tem convidada, e não sei o quê. E aí, assim, a gente se pega hoje em dia, com toda essa consciência que a gente já conseguiu obter com todos os anos de empreendedorismo, com todos os anos de autoconhecimento, que a gente se esforça, que a gente tenta, a gente ainda se pega no mesmo ciclo. Porque é padrão, né? São padrões que se repetem, que estão praticamente no nosso DNA. Eu comecei Exatamente. recentemente a ter uma percepção, inclusive, que está relacionada essa questão da vida de trabalho exaustivo, de sacrifício, o quanto isso está relacionado, por exemplo, ao valor que você acha que o seu trabalho tem. Sim. Porque parece que às vezes a gente acredita que o nosso trabalho só vai valer muito se a gente quase morrer para executá-lo, de tanto se sacrificar. Que a gente só, como eu falei, que a gente só tem valor se a gente se sacrificar constantemente, se a gente trabalhar muito. E isso vem lá de trás. Isso fica no nosso DNA. Então, é o nosso papel hoje, com o conhecimento que a gente tem, como a Rai falou, com a consciência que a gente tem, começar a transformar isso. Começar a mudar esses conceitos, essas crenças, essa concepção do que é o trabalho, do quanto a gente tem que trabalhar, de aprender a dar valor ao nosso próprio trabalho. Porque eu sinto que, principalmente para as mulheres, parece que a gente tem que provar o tempo todo que a gente é boa, se a gente não pode errar, a gente tem que fazer sempre mais e sempre mais e sempre melhor para ser vista, para ser notada. E, cara, chega disso. Isso tem que começar a ter uma pausa na gente, dentro da gente, né? No nosso dia a dia. Então, é um aprendizado de todos os dias. É todos os dias você ficar se auto-observando para não cair de novo nesses padrões. A gente sabe que o mundo do trabalho, né, o mercado de trabalho, ele foi construído por homens.
Por isso que a gente tem essas filosofias de trabalho enquanto eles dormem, porque é o trator ali ligado 24 horas por dia. A gente tem que começar a construir o mundo do trabalho para mulheres. Há quanto tempo a gente está tentando fazer isso? Eu fui fazer uma pesquisa para um dos nossos episódios a respeito de vendas, mais um spoiler aí. É bom que vocês ficam ligados que cada episódio está melhor do que o outro. E eu fui fazer, e pensei, tem uma pergunta que eu me fiz quando eu fui analisar a linha histórica das vendas no mundo. Eu disse, e as mulheres estão aonde nesse cenário? Então, assim, a gente aprendeu de uma forma, mas a gente pode transformar essa forma de fazer as coisas. A gente pode tornar essa forma a nossa forma, o nosso jeito. Né? Que a nossa vida não precisa girar em torno desse trabalho 24 horas por dia, dessa exaustão, desse não posso parar, desse tenho que correr, tem que nada. Como já dizia a Rai, ninguém tem que nada. Então, a gente pode aprender a transformar essa nossa maneira de trabalhar, transformar a nossa rotina e a prestar mais atenção nisso. Será que está valendo a pena todo esse cansaço, toda essa exaustão? Será que tu vai chegar inteira lá para conseguir aproveitar isso? E vai ter a sensação de que valeu a pena. E não a sensação de arrependimento que você perdeu tudo, né? Esse episódio, eu acho que para mim ele foi um grande desabafo e acordo coletivo para a gente começar a observar com outros olhos todas essas questões que nos envolvem como pessoas, como empreendedoras, para a gente avaliar a nossa sociedade, enfim. Foi uma verdadeira festa. Eu acho que é muito importante a gente trazer essas conversas, esses temas. Como a gente fala aqui é um papo sincero sobre negócios. Ninguém está aqui querendo performar o que não é. A gente fala da nossa realidade, né? É um papo sincero sobre negócios, porque eu acredito que é muito importante a gente trazer esses papos sinceros, porque tem muita mulher por aí sofrendo sozinha, calada, achando que precisa trabalhar enquanto eles dormem, sangrando sozinha e calada. E a gente precisa trazer esses temas para a roda para vocês saberem que não estão sozinhas, que nós entendemos e sabemos como é essa realidade. Algumas são mais difíceis do que outras, né? Algumas são mais desgastantes do que outras, mas eu acredito que se a gente começar a refletir sobre isso e a falar mais sobre esse e outros temas, a gente vai conseguir trazer essa transformação que a gente espera, que a gente deseja. Bem, após cara, esse episódio tá sensacional. Vamos para Vamos para as nossas. É hora da nossa famosa, das nossas famosas histórias de pira. E hoje o nome da nossa história é Do It Yourself, ou Faça Você Mesma. Tá em anônimo, tá? Como a gente sempre fala, os episódios, as histórias elas são mandadas. Às vezes são histórias nossas, como foi no episódio passado, que igual contou a história dela. Mas outras vezes são histórias que vocês mandam. É muito importante que vocês mandem. O link tá aqui na bio do YouTube, para quem tá assistindo pelo YouTube. E também na bio do nosso Instagram. Na bio do YouTube não, na descrição do vídeo no YouTube. E na bio do nosso Instagram. Mandem as suas histórias, a gente garante o sigilo e privacidade, tá? Não se preocupa. Mas bora para de hoje. Do it yourself, faça você mesmo. No começo do meu empreendimento, eu trabalhava vendendo salgados por delivery. Um dia, eu recebi uma encomenda de 25 salgados e simplesmente o meu gás acabou. Gás, ele tem esse negócio, né? Gás, ele sempre acaba nesses momentos especiais. Já acabou o gás na casa da minha mãe no dia da ceia de Natal. Nossa, que maravilhoso. Não, parênteses na história. Ontem, inclusive, aconteceu isso comigo. 8 horas da noite que eu mando a mensagem, eu tô atrás de gás. Estou aqui atrás de um gás, que o meu gás acabou. E o que é? Veja a vida da empreendedora na vida real. Eu disse, cara, amanhã eu vou passar um dia gravando podcast. Eu não vou ter tempo de ficar esperando o gás chegar. Aí o gás chega, o interfone toca, eu tenho que descer. Meu marido está em casa, né? Mas assim, é muita coisa para administrar. Eu disse, eu queria resolver logo hoje, porque amanhã a gente já fica tranquilo, já deixa o almoço pronto, tudo certo. Aí a gente sai de noite atrás de um gás.
para poder socorrer, para não atrapalhar a rotina de trabalho da empreendedora. É sobre. Voltando, primeiro eu fiquei meio desesperada, porque eu precisava entregar e eu não podia demorar para não ter problema com a cliente. Delivery é aquela coisa papapum. Mas o meu marido, que sempre trocava o gás, não estava em casa para fazer isso. E sabe-se lá Deus a hora que ele iria chegar. É sempre assim, quando você acha que não dá para piorar, piora, porque dá, né? Eu só tinha uma saída: desenrolar essa guerra. Recorri ao YouTube, procurei um vídeo que ensinava o passo a passo para trocar um botão de gás e fui fazendo igual. Inclusive, parênteses, a minha mãe, eu não troco gás, eu não faço ideia como é que troca um gás. Meu gás aqui em casa é encanado. E minha mãe, ela tem trauma de trocar gás. Então, a gente nunca trocou gás lá em casa. Sempre o rapaz que vinha, que ela botava. Mas, assim, Jesus, eu me identifico com essa situação. Poderia muito facilmente ser eu. Fui assistindo e pausando, fazendo tudo o que era preciso junto com o tutorial, morrendo de medo, mas fiz. Resultado: consegui fazer a entrega e nunca mais precisei esperar meu marido para trocar gás. Uma boa lição aprendida, não é mesmo? Nada como aprender a fazer você mesma. Agora fica aqui a minha pergunta. Quem é que nunca aprendeu algo nesse momento de perrengue? Porque, assim, eu fico eu já imaginando furei parede. pausando o vídeo E o gás aqui. E botando a espuma, pra ver se a espuma tá saindo bolha, tá ligado? Nossa, eu já furei parede, eu já fiz um monte de coisa, porque tipo, não tinha quem fizesse por mim mesma, tá ligado? Mas, sinceramente, gás, eu acho que eu ia me lascar um pouquinho. Não, assim, duas coisas que eu tenho medo, assim. Medo, sim, né? Eu tenho muito, muito, muito cuidado, que é gás e panela de pressão. E assim, eu acho que minha mãe, ela também tem isso, ela tem muito cuidado. Porque panela de pressão é uma coisa que você não souber usar, é perigoso. Uma panela de pressão já estourou comigo dentro da cozinha. Eu morava em São Paulo, eu era novinha, eu acho que eu tinha 8, 9 anos, 9 anos, eu acredito. E aí minha avó tava lavando roupa no tanque e eu tava almoçando para ir pro colégio. E aí ela tinha botado algo na panela, a panela explodiu, eu lembro como se fosse hoje, eu me jogando no chão e saindo da cozinha, engateando, assim, tipo, assustadíssima. Mas eu não tenho medo de panela, por incrível que pareça, eu não tenho medo de panela de pressão. Mas eu tenho muito medo de gás, muito medo de gás. Não, eu tenho dos dois. E assim, mãe sempre falou pra gente ter muito cuidado com panela de pressão. Acho que foi por isso que eu fiquei com essa assim de não, tem que ter cuidado, porque eu sou com panela de pressão, eu falo assim, se ela começar a fazer alguma coisa diferente, eu já fico, o que é que tá acontecendo? Eu já chego assim na cozinha, bem devagarzinho, olhando, porque tem que ter cuidado, né? Vários perrengues. É a vida real, minha gente. Mas bem, é isso, pessoal. Como sempre, eu vou lembrar vocês, nos sigam lá no Instagram. O meu Instagram é @RaianeSter, Raiane com Y dos N's, e o Sté STHE. O de Kel, @Kerlane Real. E tem também o nosso amado Pode Ir Pira. Então, nos sigam lá. Nos sigam lá. Se precisar de alguma coisa, nos mande mensagem. Sugestão de episódio, a gente aceita também. E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!